Olá, bom dia, a paz do Senhor. Vou ler um texto que se encontra no livro de João, no capítulo 5, versículo 1 a seguir, que traz como epígrafe ou como título a cura de um paralítico de Betesda, que diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o mover das águas. Portanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o que primeiro ali descia, depois do mover da água, movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Tem coisas, irmãos, que só Deus sabe. A insistência e a persistência naquilo que você quer faz toda a diferença. Certamente aquele homem era um incômodo na sua família. Então a família leva ele e abandona ele. Ele foi literalmente abandonado naquela área, à margem na beira daquele tanque, tinha 5 entradas aquele tanque. E há 38 anos ele não desistia. Ele poderia ter dito: alguém venha me buscar. Certamente não. Abandonaram e nem sequer voltaram para vê-lo. Porque de tempo em tempo a Bíblia não diz que quanto tempo era, o espaço de tempo, um anjo agitava a água do tanque e o primeiro que lá descesse seria curado de toda enfermidade. Seria curado de toda enfermidade. Então, todas as vezes que aquele homem tentava entrar, alguém descia primeiro do que ele. Mas você pensa que ele desistia? Não. Ele permaneceu naquele estado há 38 anos. E Jesus, quantas pessoas tinha ali? A Bíblia diz que era uma multidão. Mas Jesus enxergou ele. Certamente ele era uma pessoa com uma fé sobrenatural, com o desejo e com uma fé que um dia aquilo iria acontecer, como aconteceu. E Jesus, conhecendo o estado dele, Jesus pergunta para ele: quer edificação? E ele faz aquela confissão: Senhor, eu não tenho homem nenhum que quando a água seja agitada me coloque lá. Mas quando eu tento ir, Senhor, alguém chega antes de mim. Chega primeiro do que eu. E ali estava ele aguardando há 38 anos. E Jesus, vendo ele, disse assim: levanta e anda. Agora eu fico conjecturando. Imagina aquele homem, depois de 38 anos, abandonados por todos os seus parentes. E agora os parentes veem ele chegando em sua casa com a cama nas costas. Que surpresa! E muitas vezes na sociedade é assim. A mesma sociedade que te aplaude, quer às vezes te aplaudir por conveniência, é a mesma que te atiram as pedras. É as mesmas que te apedrejam. E levaram ele e deixaram para morrer. Quantas vezes
as pessoas têm feito assim com você, com tantas outras pessoas. Eles fazem de tudo para apagar a memória da pessoa, para esquecer a pessoa, para ver se a pessoa desiste de tudo e de todos. Aí Jesus aparece na história. E quando Jesus aparece, ele reescreve de uma maneira grandiosa que todos veem os feitos do Senhor Jesus Cristo. Então nunca desista. Mesmo que todos te abandonem, permaneça firmes. Permaneça com seus objetivos, com seus... Não, eu vou conseguir. Aquele homem, depois de 38 anos, ele sequer sabia com quem estava falando. Ele sequer sabia com quem estava falando. E foi exatamente com Jesus que ele marcou o encontro. Então que Deus nos abençoe, continue nos guardando, nos protegendo. Que venha a faltar tudo em nossas vidas, mas nunca a nossa fé. A nossa fé é o combustível que nos faz caminhar na direção aos céus. Que Deus nos abençoe.